Para de ser bonzinho com você mesmo. Se você falar dentro do seu coração que você quer alguma coisa, para de ser bonzinho. E fala, então vamos fazer. É para acordar cedo? Então eu vou acordar antes desse despertador tocar. Foi isso que eu fiz a minha vida inteira, desde quando eu decidi acordar cedo. De madrugada, né? Cedo é 7 horas da manhã. Vamos tomar banho na água fria? Vamos, até bater um tal do resultado. Bora. 4 anos sem errar. Vamos correr todo dia? Vamos. Pode acontecer o que for. Eu nunca vou esquecer da raiva de esquiar assim o dia inteiro, chegar de noite, ir para um churrasco e falar, agora eu vou correr. E nevando, 17 graus negativo. E eu falava, eu me arrependo por mim e pelos meus antepassados de ter feito essa promessa. E mesmo assim eu falei, eu não sou bonzinho, vou ter que ir. E ter que correr. Quando eu falo que eu vou fazer um negócio, eu não sou bonzinho comigo mesmo. Falei que vou fazer um negócio, eu não consigo ser bonzinho mais. Eu determino na minha cabeça, pode ter o prejuízo que for, eu vou fazer. Pare por um momento e olhe ao seu redor. A sociedade moderna adora o conceito do homem bonzinho. Aquele que nunca levanta a voz. Aquele que sempre concorda para evitar o conflito. Aquele que se orgulha de ser inofensivo. Eles chamam isso de virtude. Eles chamam isso de bondade. Mas eu estou aqui para te dizer uma verdade desconfortável. Ser bonzinho não é a mesma coisa que ser um homem bom. Na verdade, na maioria das vezes, ser bonzinho é apenas um disfarce para o medo. Você não é pacífico. Você é apenas incapaz de lutar. Você não é controlado. Você é apenas fraco. E não existe virtude nenhuma na fraqueza. Imagine um coelho no meio de uma floresta. Ele nunca ataca ninguém. Ele nunca morde. Ele nunca causa problemas. Dizemos que o coelho é virtuoso. Claro que não. O coelho é apenas um coelho. Ele não tem a escolha de ser perigoso. Se um predador aparecer, ele foge ou morre. Agora, imagine um leão. O leão tem o poder de estraçalhar qualquer coisa que cruze o seu caminho. Ele possui dentes, garras e uma força bruta devastadora. Mas, se o leão decide ficar em paz? Se ele decide não atacar, mesmo tendo o poder para isso, aí sim, nós vemos a virtude. A verdadeira bondade só existe onde existe a capacidade de ser perigoso. Se você não pode morder, a sua mansidão não passa de uma estratégia de sobrevivência. Você é bonzinho porque tem medo das consequências de não ser. E esse é o maior mito da nossa geração. O mundo está cheio de homens que são apenas caras legais. Eles são os primeiros a ceder. Eles são os primeiros a serem pisoteados no trabalho, nos relacionamentos e na vida. Eles se sentem ressentidos porque o mundo não os recompensa por serem tão bons. Mas o mundo não recompensa a falta de espinha dorsal. Um homem virtuoso é um homem que integrou a sua própria sombra. Ele sabe que dentro dele existe um monstro. Ele sabe que é capaz de agressividade, de raiva e de força. Mas ele mantém esse monstro sob um comando rigoroso. Ele não nega a sua força. Ele a disciplina. Pense em um guerreiro antigo. Ele passava o dia treinando com a espada. Ele aprendia a matar, a ferir e a dominar. Mas, quando ele voltava para casa, ele era um pai gentil e um marido protetor. Ele era perigoso no campo de batalha, mas um porto seguro no lar. Ele era virtuoso porque tinha o controle total sobre o seu potencial de destruição. O homem bonzinho moderno é o oposto disso. Ele reprimiu tanto a sua agressividade que ela se transformou em algo podre. Ela sai em forma de fofoca, de passividade e agressividade, ou de explosões emocionais infantis. Porque a força que não é integrada acaba se tornando um veneno. Você precisa parar de tentar ser um homem inofensivo. O mundo não precisa de mais homens inofensivos. O mundo precisa de homens fortes que decidiram ser bons. O psiquiatra Carl Jung disse uma frase que todo homem deveria tatuar na mente. Ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Essa escuridão é o que ele chamava de sombra. A sombra é tudo aquilo que você esconde de si mesmo, porque a sociedade disse que era errado. A sua ambição agressiva, a sua competitividade, o seu desejo de poder. Muitos homens passam a vida inteira tentando cortar a própria sombra. Eles tentam ser seres puramente iluminados e gentis. Mas, ao fazer isso, eles perdem a sua vitalidade. Eles perdem o seu fogo. Um homem sem sombra é um homem sem substância.
É um homem que não consegue dizer não. É um homem que não consegue proteger a sua família ou defender os seus princípios. Integrar a sombra significa olhar para o espelho e admitir: sim, eu tenho o potencial para ser cruel. Sim, eu sou capaz de coisas terríveis. E, ao aceitar isso, você ganha o controle. É como ter um lobo selvagem acorrentado ao seu lado. Se você finge que o lobo não existe, ele vai quebrar a corrente quando você menos esperar. Mas, se você olha o lobo nos olhos, se você o alimenta com disciplina e treino, ele se torna o seu maior aliado. A sua agressividade não é sua inimiga. Ela é a energia que você usa para construir uma empresa. É a força que você usa para levantar pesos na academia. É a coragem que você usa para enfrentar uma injustiça. Sem a sua sombra, você é apenas um espectro de um homem. Um rastro de fumaça que qualquer vento pode dissipar. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: é melhor ser um guerreiro em um jardim do que um jardineiro em uma guerra. Pense na profundidade dessa frase. O jardineiro em uma guerra é uma vítima. Ele é inútil para proteger a si mesmo ou aos outros. Mas o guerreiro no jardim é uma escolha consciente. Ele tem a espada. Ele sabe como usá-la. Ele está pronto para o combate. Mas ele escolhe cuidar das flores. Isso é o que significa ser Vorus. É ter a consciência de que você é uma arma. Mas uma arma que possui uma inteligência superior por trás do gatilho. Um homem que não tem a espada, ou seja, que não tem força, dinheiro, competência ou agressividade, não tem o direito de se chamar de pacífico. Ele é apenas um cidadão obediente por falta de opção. A virtude exige que você primeiro conquiste o poder. Que você se torne fisicamente forte. Que você se torne mentalmente resiliente. Que você se torne financeiramente independente. E então, com todo esse arsenal à sua disposição, você escolhe ser um homem de caráter. Você escolhe a integridade sobre a corrupção. Você escolhe a proteção sobre a exploração. O homem bonzinho é bom porque é fraco. O homem virtuoso é bom porque é forte o suficiente para ser misericordioso. Qual dos dois você quer ser? Aquele que abaixa a cabeça porque não consegue levantá-la? Ou aquele que olha o inimigo nos olhos e decide que não vale a pena lutar hoje? Como você começa essa integração? Como você deixa de ser o cara legal para se tornar o homem de virtude? Começa com a verdade brutal. Pare de mentir para si mesmo dizendo que você é bonzinho. Admita o seu ressentimento. Admita a sua inveja. Admita o seu desejo de ser respeitado. Essas emoções são os sinais de que a sua sombra está gritando por atenção. Depois, busque o desafio físico. Um homem que nunca testou o limite do próprio corpo nunca conhecerá a própria força. O ferro tempera o homem. O suor limpa a alma da covardia. Quando você aprende a lutar, a sua necessidade de brigar desaparece, porque a confiança substitui a insegurança. Desenvolva a sua competência. Torne-se tão bom no que faz que o seu silêncio se torne autoridade. Um homem competente não precisa gritar para ser ouvido. Ele não precisa implorar por aprovação. Ele sabe o seu valor e ele sabe o preço do seu tempo. A transição do bonzinho para o bom é dolorosa. Você terá que aprender a dizer não para pessoas que estão acostumadas com o seu sim. Você terá que aprender a lidar com o julgamento de quem prefere você fraco e controlável. Mas, do outro lado dessa dor, está a liberdade. A liberdade de ser um homem completo. Um homem que possui o céu e o inferno dentro de si, mas que escolheu caminhar na terra com passos firmes. O mundo está em chamas e a maioria dos homens está tentando apagar o fogo com copos de água morna. Eles acham que, sendo legais, vão salvar a si mesmos e as suas famílias. Eles estão errados. O caos não respeita a mansidão. O caos respeita a ordem e a força. Seja o homem que traz a ordem. Seja o homem que possui a sombra, mas serve a luz. Pare de se desculpar por ser um homem. Pare de se desculpar pela sua ambição ou pela sua vontade de vencer. Essas são as ferramentas que a natureza te deu para garantir a sobrevivência da sua linhagem. Não seja o coelho que se orgulha de não ter dentes. Seja o leão que caminha em paz porque sabe que ninguém ousará desafiá-lo. A virtude não é a ausência de força. A virtude é a força sob o controle absoluto da vontade. Lembre-se sempre:
A espada deve estar afiada, mas ela deve permanecer na bainha até que o momento exato exija o corte. Prepare-se. Fortaleça-se. Integre-se. Suba de nível. Domine a sua sombra.